Presidente do Detran, Leonel Feitosa, as críticas a essa taxa, que é oriunda de uma lei federal, recaíram bastante forte contra o Detran e contra o senhor. O que o senhor diz a essas pessoas que estão cansadas de pagar impostos e mais impostos e chega mais um? Na realidade, Patrick, nós já estamos nessa atividade aqui e tentando não colocar há muito tempo. Mas desde 2015, ou seja, 2 anos atrás, eu já fui instado pelo Ministério Público Federal no primeiro inquérito civil público, onde ele diz especificamente, né? Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar a não utilização por veículos automotores dos devidos controles antipoluição que se fazem necessários para a redução das emissões de NOx, medida prevista no PROCONVE. Esse foi o primeiro em 2015. E de lá para cá vieram diversos outros inquéritos civis do Ministério Público Federal e que foram convertidos em ações civis contra o Departamento de Trânsito do Amazonas por não ter esse serviço. No dia de ontem, ainda, eu fui citado pela segunda vara da Justiça Federal Criminal, já uma ação criminal, uma ação penal contra o Leonel Feitosa, e não mais civil contra o Detran, uma ação criminal contra o Leonel Feitosa por descumprimento e desobediência a respeito do que trata as outras ações. Então, ontem eu fui, recebi no dia de ontem, essa é pessoal contra o Leonel Feitosa. As outras ações cíveis ou civis, né, elas são contra o Detran pela a não implantação desse serviço. Então, a população, o Ministério Público, ele é o guardião da lei, né, e existe essa questão ambiental hoje muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. E quando eu recebi esse documento em 2015, nós começamos a fazer todo o processo legal para que pudéssemos ter esse serviço para a população. Enviamos uma lei para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa aprovou a lei. Depois da lei ter sido aprovada, fizemos um convênio com o IPAAM, que é o órgão ambiental do Estado do Amazonas. Depois desse convênio celebrado, foi aberto um credenciamento para empresas brasileiras que tivessem essa tecnologia para aplicar e fazer essa inspeção. Se apresentaram 4 empresas, né, e apenas 2 que tinham toda a tecnologia e a expertise que é exigida pela lei federal e pela resolução do CONAMA. Mas, presidente, o que chama a atenção é que o senhor reuniu a imprensa, digamos, num dia, dizendo sobre desse credenciamento que estava aberto, e 2 dias depois já anunciava a empresa, já para a cobrança. Como é que foi isso? Na verdade, o credenciamento ele começou em maio. O processo de credenciamento das empresas, né? Então, quando eu reuni a imprensa, foi para dizer que nós iríamos fazer o serviço, né, e que iríamos implantar esse serviço. Então, o credenciamento, na verdade, ele começou no mês de maio, quando apareceram 4 empresas brasileiras, né, que se diziam aptas a fazer esse serviço. Nós criamos uma comissão composta de técnicos aqui do Detran, engenheiros, pessoas ligadas ao meio ambiente, para fazer a inspeção nas empresas, porque a lei federal exige diversas peculiaridades e diversas tecnologias, inclusive das pessoas que irão fazer essa medição, que irão avaliar a questão da poluição ambiental. Agora, o que chama a atenção é que, de acordo com estudos feitos pela Agência Espacial Norte-Americana, e não foi o Detran quem fez esse estudo, a poluição veicular
na cidade de Manaus, ela causa mais malefícios do que em qualquer outra cidade brasileira ou do mundo. Por quê? Porque Manaus é uma cidade fechada, muito úmida e não tem vento. Então a poluição fica toda concentrada na cidade. Na realidade, o Ministério Público está cobrando, e com toda razão, que o Amazonas, e não é só o Amazonas, já existem 8 estados brasileiros que já estão com esse serviço, que o Amazonas também implante esse serviço. Por quê? O Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais e, se não me falha a memória, é 2022 ou 2025, não lembro agora de cabeça, o país e o estado que não tiver esse serviço de controle não terá acesso a diversos benefícios internacionais. Um exemplo, o estado do Amazonas quer fazer um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele só poderá fazer esse empréstimo se comprovar efetivamente que no estado do Amazonas existe o controle ambiental da poluição veicular. Como o Brasil também só poderá ter acesso a esses benefícios todos se tiver também o controle ambiental de veículos automotores da questão da poluição. Como é que o senhor interpreta, então, presidente, toda essa reclamação das pessoas, até entidades de classe que o senhor vai se reunir, conversar, reclamam também? Como é que o senhor interpreta isso, hein? Olha, na realidade, o guardião da lei é o Ministério Público Federal. Existe uma lei federal que obriga esse serviço a ser feito, né? Existe uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que obriga a ser feito. E desde 2015, que o Ministério Público Federal já impetrou diversos inquéritos contra o Detran, desde 2015. Ontem já foi uma ação penal contra Leonel Feitosa por descumprimento da lei, por desobediência. Então eu tenho aproximadamente 12 inquéritos tramitando na Justiça Federal e agora mais uma ação penal. Eu quero que as pessoas entendam que as leis ambientais hoje, elas são muito rígidas. Hoje, você comercializar ou você matar um animal silvestre é um crime inafiançável, né? O mundo acordou. E hoje no mundo nós temos aí diversas ações da natureza que não existiam. O Ministério Público, acertadamente, ele cobra que o Estado faça esse serviço para diminuir, logicamente, a incidência de poluição ambiental causada por veículos automotores. Agora, veículos que serão obrigados a fazer, veículos que tenham mais de 3 anos. Veículos particulares com mais de 3 anos serão obrigados a fazer. Veículos pesados, como caminhões, ônibus, que usam o combustível mais pesado que é o óleo diesel, a partir do 2º ano. Esse é o artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro quem determina. Não somos nós, é o Código de Trânsito Brasileiro. As pessoas que forem fazer essa inspeção, ela vai fazer na época que for fazer o seu licenciamento. Ou seja, por exemplo, seu carro vai vencer o licenciamento em novembro. Então, você tem o mês de novembro para fazer essa inspeção veicular ambiental. Se o seu veículo for reprovado, não é impeditivo para você não licenciar o seu veículo. Vai ser dado prazo para você de 1 ano, para que na próxima vistoria que você vai fazer para licenciar, você possa ter corrigido aquele problema causado ou que causa danos ao meio ambiente. Então não é impeditivo de você não licenciar. Você não vai ter que reparar aquilo imediatamente. Você vai ter o prazo de 1 ano para fazer esse reparo.